6IBR, terceiro seminário de bioeletricidade. Aconteceu no último dia 5 de junho, no Anfiteatro Professor Dr. Ivo Torres, na USP de Ribeirão Preto, o terceiro seminário de bioeletricidade. O evento é uma realização do 6IBR junto à Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, FEA-RP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto e EBC, Núcleo de Estudos de Economia de Baixo Carbono. O tema abordado para esta edição foi Política Industrial para a Bioeletricidade e o Modelo do Sistema Elétrico, que contou com a participação do gerente de bioeletricidade da Única, Zilmar José de Souza, ministrando a palestra A Bioeletricidade, Situação Atual e Perspectivas, e do secretário de Indústria e Comércio de Sertãozinho, Carlos Roberto Liboni, que expôs a visão da indústria de bens de capital, exibindo os números do mercado de trabalho e sua produção no setor sucroenergético. O Plano Paulista de Energia e o papel da bioeletricidade sucroenergética foram apresentados por Milton Flávio Marques Lautenschläger, subsecretário de Energias Renováveis da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Já o Plano Brasil Maior foi divulgado por Luciano Cunha de Souza, analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC. O terceiro seminário de bioeletricidade foi encerrado com um debate entre participantes e palestrantes, mediado por Zilmar José de Souza, e que levantou questões como o ICB, precificação do bagaço para a valorização da produção final, a burocracia para o investimento no setor, entre outras alternativas para o crescimento do setor. É difícil falar por último, porque quase tudo já foi dito, né? Mas eu vou apresentar um pouco sobre a visão do Ministério da Indústria, tá? Eu diria que talvez não seja a visão do governo federal, mas é uma visão de política industrial. O Plano Brasil Maior é o nome que foi dado à nossa política industrial, tá? E o lema é inovar para competir, competir para crescer. Quer dizer, ele está assentado na ideia de que a gente precisa de gerar inovação para ter competitividade, para melhorar a situação da nossa indústria, tá? O foco é adensamento produtivo. E aqui eu vou fazer um link logo em seguida com a importância do setor de etanol quando a gente fala de adensamento produtivo. Falando rapidamente, a gente tem um contexto que muitas vezes a gente se esquece no Brasil, do fato que o Brasil é um país grande. Ele é um país que tem um mercado interno que é pujante, ele tem um mercado interno que, bem administrado, ele é capaz de alavancar diversos tipos de indústrias. Então, mesmo em situações de crise, a gente tem condição de usar o mercado interno numa situação favorável. E, além disso, a gente tem abundância de recursos naturais. Vocês sabem muito melhor que eu que a nossa terra é grande e é muito produtiva, né? Isso nos dá também algumas vantagens comparativas. A gente tem alguns desafios que são também bastante conhecidos, né? Tem problema de qualificação de mão de obra, a gente tem o problema da guerra cambial, quer dizer, o nosso câmbio hoje, ele não está na situação que nós da indústria consideramos adequados, e a gente sabe que isso gera uma competição que nem sempre é leal, quer dizer, você vai competir com equipamentos que têm um ganho de preço aí que dificulta muito. A gente tem 3 eixos no Plano Brasil Maior. Essa aqui que é a parte que é chamada de dimensão estruturante, onde entra aqui, ó, cadeia de suprimento de energia. Energia é um dos insumos mais básicos da sociedade moderna. Não chega a ser comida e água, mas está muito próximo disso. Não dá para pensar uma sociedade sem energia.
E com relação à organização setorial, a gente tem sistema intensivo em escala e sistema intensivo em trabalho. Se a gente olhar o setor supraenergético, ele é um dos setores que se encaixa, na verdade, em vários elementos aqui. Olha, é setor de energia, ele é intensivo em escala, quer dizer, não é para microprodução, em grande parte. E ele era mais intensivo em trabalho, isso é uma coisa que está mudando bem rapidamente. Aqui é o gráfico que eu estava querendo falar sobre a questão de adensamento produtivo. Isso é um estudo recente de uma doutora da Unicamp, que mostra o valor de transformação industrial. O valor do etanol é esse vermelhinho aqui, ó. É o maior dentro desses 5 setores que ela avaliou. O que significa isso daí? Significa que o conteúdo local do que é utilizado para produzir etanol e energia e açúcar, ele é maior nessa cadeia do que nas outras. Se a gente olhar a aeronáutica, ele é muito menor. Por quê? Porque a aeronáutica a gente importa quase que tudo, monta, põe um pouco de engenharia e vende. No setor de etanol, a gente faz quase que tudo aqui internamente, com algumas poucas exceções. Sob o ponto de vista de política industrial, isso é o exemplo da indústria que a gente quer. A gente quer a indústria, não só a indústria da ponta, não queremos só a indústria de etanol, a gente quer a indústria de bens de capital. A gente quer fazer a caldeira no Brasil, a gente quer fazer válvula no Brasil, tubo no Brasil e etc. Então, é o tipo de indústria que a gente vê, sobre o ponto de vista de política industrial, como a que a gente deseja ter, porque ela fornece empregos em toda a cadeia produtiva. Não é só emprego de comerciante, mas é emprego industrial, emprego de soldador e de diversas outras coisas que vocês têm aí na empresa de vocês. O Zilmar já comentou um pouco, eu nem atualizei esse gráfico aqui, mas uma das coisas que é ímpar com relação à bioeletricidade a partir do bagaço é que a matéria-prima já está lá dentro da indústria. Você não tem que ir no campo colher. Tudo bem que se você for pegar a palha e outras coisas vai melhorar, mas o bagaço da cana, você não precisa nem de transportar, ele está lá na indústria, é só usar ele adequadamente. Aqui mostra um pouco a quantidade total de bagaço e o percentual de utilização. Estava aí em torno de 8% para a geração de energia elétrica. Mas esse bagaço, vocês sabem muito bem que ele já está dentro da usina e já está sendo queimado. Isso, sobre o ponto de vista de questão climática, é uma coisa ímpar, porque eu agregar eletricidade na geração ali, não me agrega 1 grama de CO2, porque esse bagaço já é queimado. Ele já está sendo queimado, ele já faz parte do ciclo produtivo. Então eu consigo gerar a energia elétrica como um plus. Eu não estou tendo nenhum dos impactos negativos que a geração usualmente tem. A gente tem também uma possível ameaça, né? Eu não vou entrar muito em discussão de biocombustível de segunda geração, mas a gente sabe que se ele evolui, ele vai disputar matéria-prima com a bioeletricidade. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que não é bom nem ruim. Isso vai depender do modelo de negócio da empresa. Eletricidade é um negócio diferente. Ele é um contrato que você assina por 20, por 25, por 30 anos, com preço fixo, com correção monetária assegurada no contrato. Não é o negócio de etanol em que você vende ele na entre-safra por R$2 e vende na safra por R$1. Então, tem empresa que vai gostar de gerar eletricidade porque vai ter um fluxo de caixa constante, mas ela também não vai poder ganhar enquanto as outras não têm etanol para vender. Então, isso vai fazer parte da estratégia da empresa. Não sei qual vai ser a melhor solução.
e nós tentamos estudar isso com vários cenários, a gente não consegue identificar se realmente vai haver essa competição ou não, e nem qual é o melhor modelo. Cada usina vai ter que avaliar isso de acordo com as suas capacidades. Na política industrial, o que a gente quer é usar a política energética para gerar desenvolvimento industrial. O pessoal já comentou aqui antes que ela é descolada. Realmente, hoje, a política energética ela é descolada da política industrial. E a gente tem um dilema que não é simples de resolver. Energia barata, todo mundo quer. Vocês, como consumidores residenciais, querem. As indústrias de vocês, de bens de capital que usam energia, querem energia barata. Então, vamos gerar energia barata. Qual é o outro lado? Eu deixo de desenvolver minha indústria. Então, o que a gente tem que encontrar é o meio termo, né? Eu quero ter energia barata, mas eu quero usar uma parte desse valor para desenvolver minha indústria. Eu tenho que gerar ganho para a sociedade como um todo, e essa conta não é trivial. Dentro do governo não há consenso sobre o quanto vale você fazer esse investimento. A nossa defesa como Ministério da Indústria é: vale sim a gente investir na indústria, a gente manter a indústria nacional, fazê-la crescer usando a política energética. O pessoal comentou aqui, o ideal era ter era ter leilão separado de energia. Concordo plenamente. Mas, após horas, dias e semanas e meses de discussão, essa foi uma ideia que a gente não conseguiu andar com ela. Vamos então fazer um leilão geoelétrico, por região. De novo, horas, meses, dias de discussão, e nós não conseguimos avançar com essa ideia. Bom, qual que foi então a nossa alternativa de trabalho? Quer dizer, nós continuamos defendendo que essas são boas soluções, mas não conseguimos. Então, o que a gente quer fazer? Quando você participa hoje de um leilão de energia, você tem lá uma fórmula para calcular quanto que a sua tarifa vai valer na disputa. E isso inclui distância da geração para o consumo, e inclui lá custo de transmissão, questão de sazonalidade, uma série de coisas. Nós achamos que esse índice, que é chamado de índice de custo-benefício, ele não está adequado hoje na fórmula. Então, nós estamos tentando buscar uma alternativa para reformular esse índice. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você está gerando energia mais longe, você tem que descontar um pouco, porque custa para transmitir. Se você está gerando energia na mesma época em que você tem maior disponibilidade de energia, você tem que descontar um pouco, porque a gente precisa de energia no período da seca. Então, esse daqui é um dos trabalhos que a gente está conduzindo. Foi contratado um estudo para fazer uma proposta a respeito disso, a qual a gente está levando para o Conselho Nacional de Política Energética para uma discussão dos ministros. Ampliar a participação da indústria nacional. Qual que é a nossa proposta como política industrial? Que haja exigência de conteúdo local no leilão. Se você quer gerar energia no Brasil, você tem que usar X% de equipamento nacional. Talvez isso não seja a melhor solução, mas no mínimo o que a gente quer é que ele valha como critério de pontuação. Se eu tenho 50% de conteúdo nacional, eu vou diminuir o preço que eu estou cobrando em tanto no critério de disputa. Tá? Com isso daqui, a gente consegue privilegiar os segmentos de energia que tem a indústria de base desenvolvida no país. Dá licença, deixa eu fazer uma pergunta nesse caso. Hoje, a geração de energia do
setor sucroalcooleiro é 100% nacional. Correto. Você pega os equipamentos de eólica, que há uns tempos atrás custava R$200 o megawatt, teve uma enxurrada de encomendas que foram canceladas lá fora, despejaram no Brasil. Aí chegou a R$100 o megawatt. E aí? É isso que a gente quer evitar. Porque hoje Como... o setor é 100% nacional. Pega Sertãozinho e produz uma usina completa do que precisar disso aqui. Nós temos ciência disso e nós temos ciência dessas questões e é por isso que a gente quer colocar esse tipo de critério no leilão. Para que você tenha benefício para a indústria que produz os equipamentos no país. Tá? Aí eu tenho que dizer que eu estou falando aqui do Ministério da Indústria. Eu estou dizendo que é o que a gente gostaria. Não é o que a gente conseguiu ainda, mas é o assunto que a gente tem levado para discussão, são as propostas que a gente está fazendo para tentar casar a política energética com a política industrial. Porque, eu não sei se você sabe, mas a política do Ministério de Minas e Energia, pelo menos alguns anos atrás, ela considerava o setor como o patinho feio. Então ela queria, e na época, uns 15 anos atrás, né, Clíndia, vieram o pessoal da Eletrobras aqui, através da termonuclear, do Rio, fazer uma pesquisa do mercado. Chegaram aqui dentro, fizeram a pesquisa e rodaram as usinas. Conclusão, você lembra, Zilmar? Que eles queriam fazer que as usinas, que eram produtoras de açúcar e álcool, queriam fazer com que elas fossem termoelétricas. Conceito de termoelétrica. Conceito de termoelétrica, você pega 15% de equity, 85% financiado há 25 anos. São duas coisas completamente distintas. A indústria tem que investir naquilo que é o core business, que dá renda. O industrial, ele quer profit, quer lucro. É mais do que natural isso. Então, é questão de conceito. Enquanto essa definição estiver passando pelo Ministério da Minas e Energia, nós vamos dar com um burro na água. Porque se nós não tomarmos uma atitude rápida disso aqui, o setor hoje está parado, com puta do potencial que não precisa nem falar, tá, disso aqui. O Zilmar é um dos mais espertos do assunto disso aí, está dando cabeçada tem quantos anos? Porque é uma coisa que, inclusive, serve para o Estado de São Paulo, alguma sugestão que me veio na cabeça agora, porque se nós dependemos do governo federal com a briga lá em cima, o pessoal não conhece o setor. Por mais que vocês estudem, que veja isso aqui, tem o número correto, está correto, mas na hora de tomar decisão, toma com o pessoal que vai bater na Petrobras, que vai colocar nas hidrelétricas. Agora, por que não São Paulo pensar em algo diferente, como salário mínimo? O salário mínimo aqui não é maior? Agora, você imagina se coloca na faixa de R$200 o megawatt, faz a conta que é isso na matriz energética. Nada. E agora, não é que eu quero pagar energia elétrica mais barata, não. Eu quero que não falte. Porque nesse período antes do apagão, todo mundo estava sabendo que ia faltar energia elétrica. Eu fui 3 vezes a Brasília participar de reunião no Ministério de Minas e Energia, batendo com a cara na parede, porque continua rodando, quer considerar a usina de açúcar e álcool como essa parte de plantas térmicas. Não funciona desse jeito. Então, se não estão. Agora, você imagina se tivesse alguma coisa que... Só agora um parênteses, comentário. Não sei se você lembra, 10, 11 anos atrás, nós fizemos uma reunião em São Paulo, que eu lembro que estava o Osório e o... Agora esqueci o nome. Um grupo que nós fizemos uma reunião, qual que seria, logo após o apagão, o que seria viável em termos de custo de megawatt para incentivar, porque é rentabilidade. Ninguém vai botar dinheiro se não tiver lucratividade. Sem sombra de dúvida. Banco, todo mundo quer isso aqui. Não tem dúvida. Na época era R$140 o megawatt. E o Martinelli lembra quando é que foi feito o projeto aqui da Santo Antônio, por quanto foi fechado, não é, Martinelli? Não era mais ou menos isso? Foi uma das primeiras que começou aqui planta de cogeração. Tem que ser feita alguma coisa especial que separa o setor. Obrigado. Olha, concordo contigo. A gente sabe que são condições específicas. No nosso caso, quando a gente está trabalhando com a política industrial, a gente separou 4 grupos de energia renovável: solar, eólica, etanol e biodiesel. E cogeração ficou dentro de etanol. Por que ficou dentro de etanol? Cogeração não é só bagagem de cana, mas é 99% atualmente. Nós vemos a cogeração hoje como um negócio complementar da usina. Ele não é o negócio principal,
não vai ser o negócio principal, porque a matéria-prima ela rende muito mais no segmento de açúcar e de etanol. Então, o que a gente percebe é que a bioeletricidade ela serve como renda complementar para a usina, o que é ótimo porque você abaixa o preço dos outros produtos no mix total, né? E ela tem benefícios ambientais muito grandes, porque, igual eu falei, o bagaço já está lá e já está sendo queimado, né? Isso aqui não está todos os detalhes, mas é um dos elementos que a gente considera. Sim. Seria o crédito de carbono, né? Não o crédito de carbono, mas, por exemplo, na conta do leilão, quem emite menos teria algum tipo de bonificação, né? Que a pergunta do Celso é muito boa e eu vou pegar carona também. Então, pessoal, eu vou finalizar rapidinho e a gente passa para o debate. Olha só, eu sei que se eu falar aqui que a gente fez alguma medida para o setor, o pessoal vai falar assim, mas não adiantou de nada. A gente tem medidas que a gente sabe que não são suficientes, mas são as medidas que a gente conseguiu emplacar até o momento. Não significa que a gente está satisfeito com a situação do setor, mas vou só comentar rapidamente algumas coisas que aconteceram ao longo desse 1 ano e pouco aí que está rodando o processo. Voltou a mistura do anido na gasolina para 25%. Recentemente teve a questão da mudança do PIS/COFINS, né? Eu botei aqui crédito presumido, mas não foi só isso, teve a mudança de fórmula de cálculo. Os juros do ProRenova, ainda acho que não foi anunciado, mas vai baixar os juros do ProRenova, vai ser usado o recurso do Tesouro para equalizar os juros e vai ter melhor condição que o BNDES pode ofertar. Questão de estocagem, também com juros reduzidos e com regras conforme foram solicitadas pela Única, que foi quem apresentou uma série de pedidos nesse sentido aí. A gente está concluindo um estudo com relação à parte de viabilidade técnica de algumas tecnologias para ajudar nesse processo de adoção tecnológica, tá? Teve o país do BNDES, que é um dos maiores programas de incentivo a biocombustíveis do mundo. O volume de recurso foi muito expressivo. O Inova Energia, ele contempla o setor também, não é específico para biocombustíveis, mas na parte de energia. No Pronatec, a gente está em discussão hoje com a Única e com demais associações, fornecimento de 14 mil vagas de treinamento para qualificação profissional, sem custo nenhum. Quer dizer, o que a gente fez foi dar prioridade para o setor na parte de qualificação profissional. E o leilão A5, o Zilmar já comentou, em que biomassa entrou, não entrou exatamente como a gente queria, mas pelo menos ela já voltou a participar do leilão. Ela não está concorrendo com a eólica. Não é a melhor concorrência, mais adequada, concorrer com carvão e com gás, mas eu diria que frente ao cenário em que ela nem entrava, ela nem sequer estava citada mais nos leilões, foi também um ponto positivo. E aí eu encerro. Eu só queria deixar meus dados, queria dizer que no Plano Brasil Maior, eu sou a pessoa que trabalha com as ações para o setor. Quem quiser me contactar, quiser conversar, quiser mandar ideia, quiser dizer, olha, a gente precisa disso ou daquilo, eu estou totalmente à disposição para a gente tentar encontrar aí as melhores soluções possíveis. Obrigado.
Eu chamo o Dr. Milton e o Liboni. Dinei, se quiser sentar. Eu vou abrir a sessão de debates, nós já até começamos, mas enfim, tem a pergunta aqui do Celso Zanato. Então, você estava falando da questão do ICB, fico feliz que identificaram que existe esse problema, já que estão estudando, estão vendo propostas para isso. E, na minha avaliação, o maior problema do ICB é no custo do combustível. Todo projeto de geração, excluindo a eólica, né, que não se precifica o combustível, o vento, todo ele é precificado o combustível, até a água é precificado o combustível. A gente tem a tarifa energética de otimização para fazer a parte do MRE, do risco hidrológico, que se paga pela água para fazer o custo do combustível. As térmicas, custo do combustível, custo variável unitário que entra no cálculo do ICB. Não sei por que a EPE nunca aceitou considerar o custo do bagaço na geração de energia elétrica. Era um fator primordial você ter um valor fixo, um custo fixo, que é o do empreendimento, e mais um valor unitário variável pela geração de energia. Essa não consideração acarreta numa enormidade de distorções para as usinas de cana. Por exemplo, garantia física. A usina tem uma garantia física para a geração de energia, mas que ela não é despachada centralizadamente. Se ela quiser gerar, ela gera. Se ela não quiser gerar, ela não gera. Com o custo unitário variável, ela tem que ser despachada, ou pelo menos entrar na programação de geração de energia. E esse custo do bagaço que existe, que é real, quando a usina falta bagaço para ela, ela tem que comprar bagaço no mercado. Seria um incentivo e até uma valorização a mais da energia elétrica. Se você considerar 30, 40 reais um valor pela tonelada de bagaço, entra no leilão com custo fixo, entra a geração, você recebe a mais. Você recebe por essa variável. Então, na minha concepção, na minha visão, só falta ser estabelecido um custo do bagaço do combustível para biomassa. Por quê? Tem um leilão A-5 que está escrito, que é um leilão de disponibilidade. Só que a usina de biomassa, ela não é disponibilidade, ela é por quantidade. Ela é disponibilidade com uma quantidade associada. Então ela tem que gerar uma quantidade de energia. Ela é só disponibilidade para uma usina térmica, que fica paradinha, está disponível, gerou, recebe pelo custo variável unitário a mais. Então, esse tipo de distorção que cabe no que o Gilmar, na apresentação dele, falou, ó, é uma regulamentação feita para outros tipos de usina, não para biomassa. Então, esse tipo de link regulatório que eu acho que está faltando. Olha, eu não vi com muito detalhe as regras do próximo leilão, mas me parece que ele está incluindo o custo variável unitário também para biomassa. Porque, se eu não me engano, na portaria ele fala a modalidade de disponibilidade com o custo unitário variável. Mas eu concordo com você que o bagaço tem custo, seja ou não que ele esteja dentro da usina, teve o custo e ele tem que ser rateado até para que você possa valorizar essa mercadoria, com certeza. Até porque você teria a possibilidade de trabalhar com a questão da reserva, né? Despachar só quando necessário, de acordo com o Operador Nacional do Sistema. No planejamento. Exato. Teria que entrar no planejamento e suprindo as demandas quando o sistema está em baixa. Pois não. Essa questão de precificar o bagaço é uma discussão até bastante antiga, não é? E muitas vezes eu ouvi em fóruns como este, não é? E se afirmava que, não, esse negócio de precificar bagaço, por quê? Já está lá, não sei o quê. Quer dizer, a afirmação mais singela é simples. Quer dizer, tá bom, está sobrando bagaço na minha usina. Eu não vou usar para cogerar, para fazer excedente. Esse bagaço, ele tem mercado, ele tem preço. Certo?
Então não tem como fugir dessa afirmação do companheiro. Posso complementar aqui, não? Citando a parte de exemplo, esse assunto é bastante interessante. Quando você fala em termos de eficiência de plantas, para quem não sabe, quando você trabalha com a usina de açúcar montada naturalmente como é a operação dela, você vai trabalhar com turbina de contra-pressão, eficiência de 85% no processo do ciclo. Você monta a planta de ciclo combinado que você colocou aí, com gás natural, turbina com gás e turbina a vapor, que é o ciclo combinado, está na faixa de 60% a 65%. As plantas com carvão estão na faixa de 40% de eficiência. Então, é uma situação que nós temos que fazer alguma coisa diferenciada, doutor Milton, e principalmente São Paulo, como já tem, o que eu comentei, o senhor não estava aqui, a parte de salário mínimo. São Paulo é diferenciado. Por que não diferenciar a parte de energia elétrica? São Paulo já está na frente do país inteiro, porque quanto mais nós ficamos dependentes de outros que estão ao nosso redor, nós vamos continuar perdendo. E a mesma coisa como por exemplo, a parte que nós estamos aqui em Sertãozinho. Há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, os usineiros, que é qualificado isso de maneira geral, no sentido pejorativo, significa o mau empresário. Hoje a situação mudou por completo. Quando você fala em termos de equipamento industrial para a usina de açúcar, ele é tão bom, ou talvez melhor tecnologicamente, que muitos de indústria, por exemplo, você pega uma papeleira, pega uma química, petroquímica, eles operam o ano inteiro estável. Você chega numa usina de açúcar, ela aqui, ó, o equipamento para, arranca e assim por diante. Então o equipamento é tão bom, ou até melhor que qualquer equipamento que é colocado para equipamento para papel e celulose. Nós estamos entregando hoje para a África do Sul, está saindo esse mês da TGM, um equipamento de 50 megawatts que nunca foi feito no Brasil. Nós somos fabricante de equipamento do maior, ou vamos dizer, maior capacidade que fornecemos do Brasil, do setor sucrocolórico, estão fornecendo lá fora para papel e celulose. E essa parte, pegando em termos de preço, pega a América Central, que é um exemplo típico. Você pega a Guatemala, eles estão vendendo energia a 120, 150 dólares o megawatt. E lá eles valorizam a parte disso, de geração de biomassa. E outra, as usinas lá fora também estão preparadas aqui, ó, que eles recebem por potência instalada. Você tem tantos megawatts de energia. Eu quero receber aquela energia fixa durante a safra. Porém, eles têm disponibilidade de gerar fora de safra. Porque a situação lá fora é muito pior do que aqui. E aqui só não está pior, e não estamos passando por um apagão agora, porque teve essas emergenciais que estavam paradas aí, entraram para diminuir agora a geração, porque as usinas entraram em operação, mas se enganam quem pensa que nós saímos da crise. A crise energética está aqui, porque ela não tem, nós não temos de onde tirar energia de onde. Osmar, de onde é que nós estamos tirando 6 gigawatts por ano? E 6,5, de onde nós estamos tirando isso? O exemplo, complementando aí, preço de bagaço. O bagaço hoje que está sendo vendido a R$40 a tonelada, de novo citando o exemplo aqui da usina Santo Antônio, ele já tem uma geração de 25 mega, vende 18 mega, que ele tem a melhor eficiência que é o ciclo de contra-pressão, e ele tem disponibilidade, a usina tem, de complementar e queimar bagaço excedente. Vende bagaço. É mais barato do que fazer investimento, um puto do investimento, gerar mais energia e colocar na rede. Então, quer dizer, tem que fazer alguma coisa diferenciada, gente. Esquece, não é que esquece, tem todo o problema burocrático de país, de ministérios e tudo mais. Mas tem que fazer alguma coisa distinta para São Paulo. Vai aqui em Sertãozinho, todos vocês aqui, nós que somos de Sertãozinho, conhecemos a parte de empresa. Graças a Deus nós temos alguma coisa de exportação. Porque a indústria ali está quase parada, né, Martinelli? Está quase parada. Nós, graças a Deus, a TGM está bem, que nós exportamos e temos uma participação boa no mercado nacional. Senão, nós estaremos cortados. Porque a situação do Brasil hoje, em termos de indústria de bens de capital, está feia. E o São Paulo é o carro-chefe. Nós estamos caminhando, tem todo o potencial. Você imagina todas as usinas que tem aqui, com o potencial que tem, fazendo a geração de energia própria e distribuindo aqui, nós não teríamos problema de energia elétrica. Eu costumo fazer uma conta. Pega a matriz energética nossa, põe em disponibilidade de 60, 70 gigawatts, coloca R$100 o megawatt. Se pagar 200 reais o megawatt, você consegue colocar 1.000, 2.000 megawatts na matriz energética, esse preço de energia de custo, ele vai para R$105. Então, quer dizer, nós sabemos que tem gente em Brasília contrária ao setor, e sempre fica valorizando, você falou, vai para o petróleo, vai para o petróleo, aí depois você vai para outra vale, outras coisas, esquece dessa longevidade desse setor que é tão importante para o Brasil. E somos referência.
pessoal está vindo lá de fora para vir comprar coisa aqui. E outra coisa, o Brasil está tentando ir lá para fora. Obrigado. Só esclarecer uma dúvida aqui com o Dr. Milton. O senhor falou da questão da possibilidade, pelo que eu entendi, do governo do Estado de São Paulo, do programa do biogás, ter 10% mandatório de outras fontes que não o gás canalizado tradicional. Seria isso, doutor Milton? Eu entendi incorretamente. Bom, eu só queria agregar um dado, né? A nossa apresentação era um pouco maior do que o tempo, depois o Moar me disse de 20 minutos, aí você fica espremido, e como eu percebi que o tempo de discussão era maior do que da falação, eu falei, deixa eu deixar um pouco da briga para depois. Eu tentei dizer na nossa apresentação no início um dado que me parece absolutamente irrelevante, né? São Paulo se dispõe, ou se propõe a ampliar sua matriz renovável de 55% para 69%. Nós não temos remanescente, potencial hídrico remanescente. A nossa, discuti com o Zilmar ainda há pouco, né, quando nós chegamos aqui em Ribeirão Preto, nós temos vento em São Paulo. Um vento com menor velocidade do que no norte e nordeste. Mas o problema nosso maior não é a força do vento, é o preço da terra. No nordeste, você tem terras que são inservíveis para qualquer outro tipo de cultura. Portanto, se presta esse tipo de investimento. Como é que a implantação de um sítio eólico vai competir com o preço de arrendamento da terra com a cana-de-açúcar, por exemplo? Eu só estou mostrando que, embora a gente saiba que existe vento, que de maneira pontual você possa ter sítios eólicos implantados em São Paulo nos melhores lugares, nós vamos encontrar dificuldades que, não digo que sejam insuperáveis, porque nós temos a vantagem da distribuição, o consumidor está aqui do nosso lado, nós temos infraestrutura, não precisa construir linha de transmissão. Mas nós temos um dado que não foi bem avaliado até agora, que é o custo da terra, sobretudo nas áreas de melhor vento. A questão da fotovoltaica também é muito complicada. A fotovoltaica é uma energia limpa, mas a única fábrica que nós temos no Brasil é uma fábrica que produz 25 megas ano. Mostrar para o Gilmar, nós estamos tentando implantar em São João da Boa Vista uma usina fotovoltaica com 80 megas. Então, se você exigir conteúdo nacional para implantar essa usina, nós não temos conteúdo nacional, nós temos uma fábrica, tem similar, tem. Só que ela produz por ano um quarto que eu preciso para implantar em 4 meses. Como é que eu faço? Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer que nós temos que correr atrás do setor subenergético. São Paulo tem clareza disso. Não é por outra razão que nós iniciamos aquele processo, que trabalhamos com o ICMS já mais baixo, que criamos o diferimento e a suspensão para os equipamentos para o retrofit, da mesma maneira que criamos o programa de biogás. Se eu pudesse, eu só falava disso aqui, porque o potencial que a gente imagina, que a gente estima do biogás, que agrega valor ao setor subenergético, é uma coisa, para mim, ainda impensável. E também, como ele disse agora, Luciano, nós também enfrentamos resistências, porque tem muita gente que não quer considerar o preço que você vai ter que pagar, como pagou na eólica, porque você tem um amadurecimento desse processo. Nós não temos ainda em escala industrial. Então, se você quiser gerar esse preço ao preço que você tem hoje das outras fontes de energia, seguramente eles não serão competitivos nesse primeiro momento. Só que a Secretaria tem clareza disso. O que eu tenho sentido é que nós temos dialogado muito pouco. Eu recebo todo dia 2, 3 empresas estrangeiras que querem implantar sítio eólico aqui no Brasil e, sobretudo, fotovoltaico. E eu não devo ter recebido, nesses meses que eu estou na Secretaria, nenhuma vez o setor subenergético, a não ser quando o Gilmar vai falar e não fala comigo, ele fala com o Zé Amigo. Ele é muito, eu não cheguei ao nível dele ainda, estou provocando só. Mas a verdade é isso, para cada 50 visitas que a gente recebe dos investidores estrangeiros querendo benefícios, querendo alternativas, nós não recebemos o empresário nacional num setor que nós estamos apontando como fundamental para São Paulo. Nós temos clareza disso. Agora, se a gente não conversar, se a gente não buscar alternativas, se a gente não encontrar soluções, dificilmente a Secretaria de per si vai saber o que fazer.
Então eu acho que a Secretaria, por mais que queira, por mais técnicos que tenha, ela não vive o dia a dia do setor. Então eu acho muito importante que essas coisas que estão acontecendo possam ser debatidas de forma muito clara, até para que vocês se apropriem também dessas ideias. Eu conversava hoje lá na usina São Francisco, e eu estava pensando ainda há pouco comigo, quando eles implantaram na década de 80 a exportação de energia, acho que o pessoal achou que eles eram loucos. Muito provavelmente, porque foi de um pioneirismo que ninguém imaginava. Hoje, todo mundo está discutindo isso. Agora, será que em 1987, se eles não fossem visionários, eles teriam implantado isso? Então eu acho que está faltando um pouco de sonho para o setor. Ah, doutor, nós estamos muito espezinhados, o governo federal está apertando muita gente. Tá bom, mas será que não vale a pena a gente começar também de novo, buscar alternativas? Quando a gente pensa em biogás, por que nós estamos pensando em biogás? A gente não está pensando em gás de xisto. Nós também temos gás de xisto aqui. Nós estamos pensando exatamente nos isso que nós podemos fazer, para o nosso meio ambiente, para o aquífero Guarani, para o equilíbrio da nossa crosta, mas também do outro lado estamos olhando para o setor energético, que é único para São Paulo. Não temos nada comparativamente. Se São Paulo pudesse desenvolver e ser referência mundial em alguma coisa, vai ser referência mundial no setor energético. Nós produzimos mais de 20%. Já somos, hein? Doutor Milton, nós já somos. Mas não, estou dizendo, referência inclusive no setor de energia, biogás, a gente pode ser vendo no mundo, na produção e na inovação nesse setor. Essa é a visão da Secretaria de Energia. Agora, e eu sinto, honestamente, pelos diferimentos que têm sido oferecidos pelo governo, eu estou na subsecretaria há pouco mais de 6 meses. O programa do biogás, o programa do biocombustível, o diferimento que foi estendido para o setor da biomassa, de maneira daquilo que foi feito para o setor retrofit, o incentivo agora para a eólica, o termosolar, não foi um parto doloroso. Não precisou usar força para tirar. Foi convencimento. Agora, para que a gente possa convencer, eu digo sempre isso, o bom pregador é aquele que acredita na pregação que ele está fazendo. Para que a gente possa convencer o governador, convencer o Calab, nós temos que estar convencidos, nós convencidos, de que aquilo é fundamental do setor. E para isso, a gente precisa conversar. Vocês, desculpa, ainda há pouco você fez uma brincadeira, dizendo que não pode levar as coisas nas coxas, eu vou dizer, tira o bumbum da cadeira também. Nós estamos saindo de São Paulo para vir aqui, 5 horas da manhã, para fazer uma palestra para vocês, para dizer que nós estamos dispostos a ajudar, nós queremos ajudar, que para São Paulo é importante. Vocês também precisam tirar o bumbum da cadeira daqui. Não precisa ir para Brasília sempre, vai de vez em quando para São Paulo. Vai conversar com a gente lá. Eu acho que o caminho vai ser por aí. São Paulo, que bom. Nós estamos dizendo São Paulo. Que aí São Paulo nós estamos tentando vender um pouco isso, porque São Paulo tem clareza disso. Não quer dizer que Brasília não tem. Ele mostrou a dificuldade que eles enfrentam lá. É um governo que tem 34 ministérios. Imagina que a disputa que deva ser lá. Então eu acho que é uma questão. Agora, São Paulo tem uma Secretaria de Energia que cuida com muito carinho. Por quê? Porque para nós de São Paulo, o peso do setor energético é diferente, gente. Tem uma outra visão. Esses dias o Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, disse que Rio de Janeiro é a capital da energia, porque ele tinha isentado o setor subenergético de CMS. Não tem cana, pode isentar mesmo, vai ser bonzinho. Zero de nada é nada, continua sendo nada, não perdeu R$1. Agora São Paulo não, São Paulo, cada real que a gente tira de CMS do setor subenergético, nós estamos sangrando no nosso orçamento, mas estamos fazendo. Mais alguma pergunta? Uma pergunta, Bom, doutor Marques, atendendo o seu pedido, até me levantei. É o seguinte, eu tenho uma empresa de consultoria e em favor de um de nossos clientes, nós desenvolvemos um plano de negócio que, sendo verdadeira as informações que esse cliente nos traz, multiplica a geração de energia por 2,3 vezes partindo da mesma área plantada. Este plano de negócio foi levado para o Instituto de Energia da USP e que tem lá como seu titular maior, o professor Goldenberg, e pedimos nas reuniões que fizemos que se o Instituto via algum sentido no que
estava sendo levado, que fizesse uma proposta para certificar essa tecnologia. Essa proposta foi feita. E hoje nós estamos buscando recursos para financiar essa certificação. Então, fiquei bastante animado com a apresentação de todos, mas no caso específico, muito me motiva esta fala, querendo agendar uma reunião na subsecretaria para levar isso aí, porque tenho a impressão, eu não tenho condições de fazer a avaliação técnica das informações do plano de negócio que fizemos, mas só o fato do Instituto de Energia acreditar nisso, fazer uma proposta de certificação, me parece que faz sentido a subsecretaria dar uma atenção especial a isso. Ao final desse encontro, gostaria de, se possível, já agendar uma visita. Muito obrigado. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu tenho, a gente está vencendo o horário. Eu tenho uma pergunta, Ivone. O pessoal da eólica menciona que o setor deles tiveram um relativo sucesso por conta da união entre a indústria de bens de capital e o investidor, no sentido de que há alguns relatos de que no leilão eles foram os dois na sala, naquele momento, negociavam o preço do contrato conforme ia caindo o preço no certame, quanto que o cara poderia reduzir no aerogerador, assim. Como é que você avalia essa relação? Se ainda há espaço para algo, uma experiência semelhante que aconteceu com as eólicas, no sentido de buscar essa parceria e ganhar competitividade, já que a gente observa que talvez não ganhamos leilões separados tão cedo, como disse o Luciano. Eu não vejo nenhuma dúvida nisso, absolutamente nenhuma. Para quem está trabalhando com 50% da carga da sua capacidade produtiva, negociar é muito fácil, né? Acho que o que falta, na verdade, é diálogo, né? É você colocar a cadeia produtiva junto com o setor produtor, né? E fazer uma proposta conjunta. É assim que funciona, não é só o eólico que funciona assim, não, qualquer coisa funciona assim. Mas não existe iniciativa desse jeito, é complicado essa questão do que o Milton falou aqui. Precisa se movimentar, tem uma coisa acontecendo, está acontecendo um monte de coisa. Né? Não pode achar que tudo tem que ser resolvido de cima para baixo, através das reguladoras. É óbvio que tem que ser assim, mas quem tem que motivar essa solução toda é quem é o mais interessado. Não pode ficar esperando. Né? Eu me referi, por exemplo, a Cátia Produzindo, uma provocação mesmo. Eu estou brigando, eu tenho 500 empresas lá que dependem disso. Eu estou brigando, estou fazendo meu grito. Se eu gritar sozinho, essa coisa pode acontecer daqui a um tempo. Mas se juntar todo mundo aí e gritar, nós temos 600 municípios, presta atenção, nós temos 600 municípios acima de 5 mil hectares de campo. Você já imaginou se esses 600 prefeitos pudessem gritar? Você já imaginou o poder político de fazer uma discussão desse nível com 600 interessados? É isso. Agora, nós temos aqui, por exemplo, uma região nossa aqui todo mundo depende disso. Está falando, não, Jardinópolis não tem usina, mas só tem cana. Não tem usina, mas só tem cana. Beleza, vamos juntar esse pessoal, vamos fazer um grito. E não é gritar, feito assembleísmo, não. É coisa inteligente, nós temos a única, nós temos os 6, sentar junto, ver como é o jeito certo de fazer a proposta. Né? Não é grito histérico, não. Vamos fazer propostas. Vamos estudar como é que nós podemos chegar lá no MIDIC, por exemplo, e falar assim, nós precisamos de contribuir, querendo dar ideias. Né? Como essa aí, de transformar o roteiro de Brasília um pouquinho para São Paulo. O mundo está esperando. Se a gente não fizer junto isso daí, cada um dando um tiro para cada lado. Isso aí não resolve. Gilmar, só queria completar, dentro daquilo que foi falado. Né? Nós, como começamos a discutir essa questão de biogás de São Paulo, eu fui provocado por uma empresa que vislumbrou essa possibilidade, achou que era um mercado importante, tinha tecnologia e eu me entusiasmei. Antes,
outros já haviam vindo na secretaria essa proposta e não haviam levado muito em conta. Bom, no primeiro momento eu fui chamado de lobista. Claro, uma primeira empresa que procurava. Hoje deve ter umas 10 que querem fazer o mesmo tipo de trabalho. Mas nessa linha que eu colocado, Gilmar, eu me lembro das primeiras conversas, eles falavam 1,4, 1,40 de gás, que era muito mais alto do que a Petrobras fazia. Qual que era a dificuldade? Era tal de abrir a tal da planilha. Quer dizer, se a gente não sentar e não conversar com planilha aberta, também não dá para a secretaria assumir. Né? Por quê? Porque hoje os mesmos indivíduos que nos falavam de 1,40, ontem me disseram 1,05. Num prazo que não deu 2 meses. A tecnologia não mudou tanto em 2 meses. Se você imaginar, né, vocês sabem do que eu estou dizendo, de 1,40 para 1,05, 25 centavos de alguns milhões ou bilhões de metros cúbicos, poxa vida, é um dinheirinho razoável, né? Dá para palitar o dente com isso. Então, essas coisas são complicadas. A gente precisa, nesse momento, sentar todo mundo junto, isso que o Gilmar falou, e dividir um pouco a responsabilidade. A gente quer implementar o setor, a gente sente que é fundamental, como é que a gente vai avançar? Aí a gente tem que ter um pouquinho também de boa vontade, de transparência, né? E a partir daí eu acho que a gente constrói soluções adequadas. Fora disso eu acho muito difícil. Né? Não dá para ser ganha-ganha ou perde-perde. Né? Tem que ser um jogo conjunto onde todo mundo aponta na mesma direção. Deixa eu só complementar. Nós temos a possibilidade de exercitar isso brevemente, né? Essa questão de fazer são parcerias efetivas que devem ser feitas. Né? Todo mundo trabalha com consórcios. Né? Nós somos tão habituados a isso, todos nós, ou não? Estou enganado. É tanta experiência de trabalhar com consórcio, né? Por que num leilão desse a gente não experimentar isso? Precisa achar alguém que faz uma articulação dessas partes. Isso não é uma coisa difícil. Né? Basta ter um pouco de interesse mobilizado. O Gilmar me fez uma pergunta e eu acabei não respondendo. Né? Só para reafirmar mais uma vez, na questão do gás, São Paulo tem total independência. Ela tem pode leiloar gás quando quiser, dentro de São Paulo, com as regras que ele estabelecer. Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda ideia, Gilmar, era, de fato, a ideia inicial é que fosse obrigatório a injeção de 10% do biogás produzido. 10% do biogás, não, 10% do total do gás, do gasoduto. Quem afinou nessa história fui eu, porque eu fiquei com medo da gente, no primeiro momento, não conseguir, porque era 5 nos primeiros 5 anos e 10 até 10 anos. E eu fiquei com medo que no começo, pela descrença do setor, a gente não tivesse 5 e nós ficássemos muito discretos. Você propôs uma lei, uma obrigatoriedade, e vocês não foram capazes de cumprir. Então nós deixamos em aberto. Né? Mas pode ser, a ideia não. A Arcesp vai determinar um valor mínimo, né, de injeção obrigatória que eles terão que aceitar. A dificuldade é essa, na hora que eu injetar um biogás num certo volume representativo de 10%, e se o custo for muito diferente, eu tenho que saber para quem que eu vou jogar a tarifa, ou para quem que eu vou jogar a diferença. Vou jogar para o consumidor de gás, e aí ele vai aceitar pagar um pouco mais no gás que está caro, porque nós vamos ajudar o setor superenergético, ou vou jogar para o consumidor total, vou jogar por orçamento. E aí quem não está usando gás vai pagar. Então, essa é uma questão, por isso que eu estava dizendo, nós temos que chegar a valores realistas. De tal maneira que São Paulo possa, até se for o caso, compensar, subsidiar, mas sabendo que esse subsídio é necessário e fundamental. Não é provocando agora, não é para dar dinheiro para o zineiro. O pessoal fala sempre, bom, você quer dar dinheiro? Não, não estamos dando não. A gente estudou tanto assim que a gente convocou, ou pediu, um estudo para o Unicamp para tentar fazer a avaliação técnica e econômica e pediu também um estudo para o pessoal da UNI, um consultor que o Unicamp conhece, para ter o parâmetro da universidade e da iniciativa privada, para que a gente pudesse ter um contraponto, mas é pouco. Nós precisamos estressar isso um pouco mais. Ótimo. E a última pergunta aqui, que nós estamos... Deixa eu só fazer um comentário. Pois não. Quando fala a questão da dinheiro cozinheiro. Eu lembro muito de fazer uma história antes do apagão. Eu trabalhava numa empresa, antes de estar na TGE, e fui em Uberlândia. Uberlândia, acho que todo mundo conhece, que não tem vivido, numa empresa multinacional, fazendo um projeto de cogeração, outsourcing. Simplesmente, por ser uma empresa americana, fizeram um commitment com a matriz nos Estados Unidos e chegou aqui. O outsourcing, quer dizer, não ia investir nada.
Nada. E simplesmente ia ter que pagar o vapor e a energia elétrica em função do que foi o acerto. Chegou a CEMIG, o estatal falou, não vou perder esse cliente no grande cliente. Então colocou 1 centavo a menos. Na época se falava em dólar, que era diferente, 42 dólares o megawatt e 41,9. E o convite fica para a CEMIG, que a CEMIG garantiu que não vai faltar energia por causa de 2 milhões. Um vem lá de São Simão, outro vem da onde, alguma coisa. O que aconteceu? Acionamento? 20% a menos de energia para todo mundo. Então, quer dizer, o setor, e o governo sabe disso, de novo, só um número interessante que é a preocupação que pode acontecer de novo conosco. Em 1900, antes do apagão, agora 2000, não sei de quem é que lembra disso, talvez o Mário e o Boni lembra disso, a Eletrobras divulgou o custo do megawatt-hora que deixou de ser gerado. Não sei se eu lembro, Tomás. 540 dólares por megawatt que deixou de ser gerado. Então, hoje quando se fala disso, e essa empresa que eu comentei, eu estou comentando o número, porque as empresas, e essa de lá, falam assim, qualquer coisa que não tiver taxa de retorno em 2 anos, eu não invisto. Então, quando se fala usineiro, entende-se industrial. Agora que o negócio mudou de figura. Eu tenho dinheiro, eu vou investir naquilo que é o meu core business, que é açúcar e álcool. Energia elétrica é subproduto. Então, sempre tem que pensar nisso. Hoje, quando se fala aquela história que os mineiros tiraram, a pessoa física está rica, a pessoa jurídica está quebrada. Mas tem o lance dos interesses, que toda empresa tem que ter grau de endividamento. Nós sabemos disso. O administrador sabe disso. Então, é uma situação real. Tem que ter retorno de investimento a curto prazo disso. Certo? Não, é muito bem a observação. Porque tem gente que pensa lá em Brasília, não sei aonde, São Paulo, mas o setor só quer saber de ganhar dinheiro. Não é dinheiro, que é ter o retorno de investimento, que é garantia, que é a faça um lucro do negócio. Tem números interessantes. Obrigado. Fala, Sebastião. Eu queria não fazer uma pergunta, mas aceitar o desafio lançado na colocação do Liboni, Dr. Milton, também o Zilmar. Nós do SEISE, nós temos promovido diversos encontros, diversas reuniões, os diversos comitês do SEISE têm apresentado diversas soluções, bastante discutidas, bastante estudada, com formalização teórica, científica, comprovada, práticas. E um evento como esse nos aponta uma preocupação de saída do setor, de retomada de investimento, de crescimento, de investimento. Então, desde já, eu gostaria de colocar o SEISE, e acredito que a única também, nós já estamos trabalhando com isso, esse desafio lançado pelo Liboni, da gente, não uma questão de grito, mas da gente formatar, como ele bem colocou, tentar, não sei como está organizada essa questão dos municípios produtores de cana, se existe uma associação para isso ou não, a gente tentar organizar isso junto com o SEISE única e a gente tentar trabalhar isso o mais rápido possível, porque além dessa discussão que nós estamos tendo com a Secretaria, aqui do Governo do Estado, com o Ministério da Indústria, nós temos um problema muito sério da indústria produtora de bens, da indústria de base, hoje. Quem está exportando, quem tem alguma coisa da perto, está vivendo, está tendo uma oportunidade de pegar os melhores técnicos, está tendo a oportunidade de fazer bons contratos, mas nós temos mais de 80% da nossa indústria que está ali na Armando Salles Oliveira. Quem conhece Sertãozinho, é onde você pega de uma ponta, na outra você sai com uma usina pronta, que está numa situação muito difícil. Difícil pelos problemas enfrentados que as usinas tiveram, por todas as condições que foram mostradas, algumas aqui no setor de bioeletricidade e outras que poderiam ser aprofundadas. Aqui nesse ambiente, no dia 26, agora nós temos um encontro lá no SEISE com o Dr. Alberto Matias, que ele vai estar fazendo uma discussão como essa, para a gente estar discutindo os desafios da economia atual, com enfoque no setor superenergético. Mas nós precisamos dessa organização, desse grito, para
uma formatação de tudo que foi discutido aqui, mas principalmente para esse momento agora. Eu estava conversando com o Liboni, eu estava com medo de chegar a maio, agora acabou maio, eu estou com medo, muito medo de estar conversando, até que quando a gente começa a pregoar muito que a situação está mal, é um perigo maior do que pode ser. E eu falei, Liboni, nós temos que acelerar algumas coisas, ele falou, nós precisamos, porque senão o medo pode levar a uma decisão que provoque um custo maior do que poderia ser se aquelas medidas que começaram a ser tomadas com a intervenção da Única e tal, começarem a surgir novos pedidos e em um intervalo de 3 meses, uma demissão ela pode ficar muito mais cara do que se tivesse. Mas você fala para alguém segurar um funcionário, para quem está segurando desde agosto do ano passado, uma situação que ele está economizando no almoço para comer na janta, é difícil. Então nós precisamos realmente dessas ações e aproveitar esse momento para, junto com vocês e o Liboni, por estar numa administração de município, a gente tentar formatar esse grupo o mais rápido possível para a gente sentar e avançar nessa proposta. Obrigado. Eu queria colocar que essas ideias, essa coisa de tornar os encontros uma reflexão mais aprofundada da estação, é uma coisa realista. Tem que ser realista, porque o tipo de ação que a gente teve historicamente, ele sempre desemboca em algumas coisas que são típicas, elas são repetitivas. Não, cria uma linha de crédito, não sei o quê. Ou é de inovação, ou é disso, ou é uma linha de crédito específica e temporária. E isso é irrelevante. Se você for circular as empresas brasileiras aí, do nosso setor, e talvez aqui em Sertãozinho, o Tião pode falar um pouquinho com mais propriedade, ninguém tem certidão para pegar empréstimo em lugar nenhum, ninguém tem garantia. Vamos parar com essa bobagem, vamos falar categoricamente, isso aí não vai resolver o nosso problema. Vai resolver o nosso problema é aquilo que o menino falou, é lucro, tem que gerar lucro no mês, para poder pagar a conta, para poder pagar as coisas. Não adianta ficar, me empresta um pouquinho aí, eu vou ter que te pagar, depois não vou pagar, não vou conseguir pagar. Eu estou falando alguma bobagem? É assim que eu vejo. E fica uma discussão em cima de sexo de anjo, não vai resolver, não é isso. Não são as soluções típicas e triviais do passado. É um grito, é uma coisa nova. Não tem saída para esse tipo de dependência. Né? Então, se a gente não sentar e não propor, vem um pouco mais do mesmo. E um pouco mais do mesmo, tá bom? Só alongar o nosso sofrimento. Só agregando um pouco aí nessa questão que o Liboni está colocando, nós temos um governo democrático com um número enorme de ministérios e um número também enorme de ideias diferentes sobre cada um dos temas. Quando há organização do setor e quando há proposta factível, o trabalho é muito mais fácil, porque a gente tem respaldo para pressionar as partes que têm um pensamento diferente. Então, essa organização de vocês, o pessoal já comentou, mas ela é fundamental. Para que a gente possa levar a ideia do setor, para que a gente possa levar os benefícios, essa pressão que vem organizada da indústria, da usina e de todo mundo, ela ajuda você a desenvolver as ideias que são positivas. Bem, eu só tenho a agradecer e mencionar que semana que vem, encontrei um aliado aqui. Semana que vem nós estaremos com o Dr. Márcio Zimmermann, vamos apresentar um trabalho na linha do que foi a sua apresentação aqui. É uma consultoria que nós contratamos, que foi a criadora do modelo ICB, que o trabalho está demonstrando. Eu falei que a gente é parceiro da eólica, no sentido que não precisa brigar, mas de vez em quando eu gosto de dar umas cutucadas. O trabalho da consultoria mostra que a questão da complementariedade, se você olhar, a biomassa complementa 20 vezes e a eólica 2 vezes. Dá uma diferença de 10 vezes a favor da biomassa. Então nós estaremos apresentando semana que vem
do Ministério de Minas e Energia. Luciano, eu gostei porque eu vou ter um aliado lá na briga do dia a dia, para mostrar a importância que tem alterar esse modelo. Não é o único quesito, mas já que vamos ter que concorrer com fontes tão diferentes, que pelo menos esse modelo que tem 10 anos possa ser, como disse o Celso, o Luiz, a importância que tem de você aprimorar isso e tentar enxergar o devido reconhecimento para essa fonte prêmio que é a bioeletricidade. Rapidinho, só te pedir quando você puder me mandar o estudo, que vai ser muito bom receber esse tipo de dado. Não, eu vou levar lá em Brasília, vou sair daqui de verão. Eu já queria emendar a sugestão, porque você vê, quando eu estou falando de parceria, eu imagino assim, olha, você faz uma curva ABC do custo por megawatt que você instala, e você vai pegar 20% dos fornecedores, caldeira, turbinas. Você pega pouquíssimas empresas, pouquíssimos representantes, junta esse pessoal, convida esse pessoal, fala para participar também. Vai lá junto, vai ver onde é que pode ser a contribuição de cada um, da cadeia produtiva como um todo. Pelo menos você pega e aprende uma coisinha em grupo, tá certo? De como fazer uma coisa organizada. Ô Limone, espetacular. É isso daí. Ô Gilmar, vamos sentar depois, nós podemos fazer uma apresentação, porque a maioria não sabe o que significa a cogeração. Apesar de botar no quadro aí, que é a geração simultânea de mecânica e térmica, mas o que é que representa isso? Nós recebemos uma visita semana passada do grupo de fora que não sabia o que é isso. E em meia dúzia de slides você mostrou o cara potencial que ele pode gerar. Sai de uma geração que não é 2 vezes meia, chega a 5 vezes às vezes. Fala, gente, isso daqui é o que nós estamos propondo mostrar. Ó. Isso é um arroz com feijão, um pouco mais de complemento você pode gerar. É isso daí, Nicole. Viu, Gilmar? Vamos sentar depois. A DGM está à disposição, o Martinelli com certeza, com a Caldeira também. Ver o que é, porque isso é o básico da geração. E pode pegar alguém de usina também para levar, conta um case, fala, tá aqui o estudo que nós fizemos. Nós fazemos balanço térmico, damos solução para cliente. Por que não ir lá mostrar, tanto na Secretaria de São Paulo, quanto em Brasília? Nós mostramos isso aí com 20 minutos de apresentação, um raio-x, fala, tá aqui a usina, o que nós estamos fazendo. Nós temos slide, temos movimentação, nós podemos fazer isso. Entendeu? Não. Vamos de combão. Pronto. Eles conseguiram 2 aviões da FAB. A gente tem 600 municípios. A gente vai de Kombi, né? Vai de Kombi. E a gente vai levar o José Aníbal, viu, Milton? A gente vai levar o José Aníbal também. Ele fala para ele que não vai de Kombi. O Jair tem uma sugestão melhor. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado aos palestrantes e a vocês aí até essa hora. Obrigado.